Olá, minha gente, seja bem-vindo ao meu canal aqui no 201 e hoje é um dia muito especial, porque vocês sabem que eu amo ler e eu encontrei aqui um autor. Olha só o nome dele. Qual o seu nome, por favor? Aloysio. Ele escreveu esse livro aqui, gente, Manacari, Terra de Caranã. Então, gente, ele vai falar algumas curiosidades sobre esse livro. Quanto tempo o senhor levou para escrever esse livro? 30 anos. 30 anos. E quando o senhor decidiu escrever esse livro, qual foi assim o motivo, a razão que levou o senhor a escrever esse livro? Eu comecei a escrever esse livro a partir do momento em que o Caranã morreu. Quando o Caranã morreu, aí eu falei, caramba, eu vou escrever a memória do Caranã, para manter a memória do Caranã viva. E Manacari é um pequeno rio bem perto de Manaus. Ele nasce no Rio Madeira e sai no Rio Solimões. E no século passado, era um ambiente de muita tristeza, de muita carência nesse lugar. Vocês podem aqui, no verso, eu coloco aqui algumas palafitas. Essas palafitas são aquelas moradas que os ribeirinhos fazem na beira do rio. Só que ele vive um estado de miséria aqui. Então, a história toda, ela é localizada no século passado. E aí eu conto a história do Caranã, foi o primeiro enfermeiro e parteiro naquela região. Vocês imaginam um homem parteiro. Era a maior dificuldade para o marido deixar o parteiro chegar à esposa dele. Mas o que acontecia é o seguinte, é que no século passado, as meninas morriam muito durante... Então é o seguinte, as meninas engravidavam muito cedo lá. Então o que ocorria é que uma menina de 13, 14 anos, muitas vezes, na maioria das vezes, ela não tinha passagem para nascer o bebê. Então, às vezes o bebê nascia todo quebrado. Mas como esse parto demorava muito, a mãe perdia muito sangue. Acabava que mãe e filho morriam, porque a mãe morria de hemorragia. Então o Caranã, ele, de tanto ver essas histórias, ele decidiu estudar enfermagem e obstetrícia. E ele vai, para quem lê o livro, é um livro de 432 páginas, não é livro de preguiçoso. Quem lê o livro vai encontrar o Caranã salvando muitas meninas, porque na década de 50 surgiu o método fórceps. E o Caranã, por sua felicidade, ele conheceu um casal de missionários e a esposa do missionário vai presenteá-lo com o fórceps. Então, o método fórceps, ele ajuda a mulher na hora do parto. Não tem a passagem e o fórceps, ele é regulável e ele ajuda a mulher na hora do parto. Então, com isso, na história do Caranã, ele vai ajudar muitas que eu chamo de cuiatãs, são meninas jovens, 13, 14 anos, ele vai ajudar muitas jovens a salvar seus filhos e também a não morrer. Quem for ler esse livro, eu acho que vai ter que chorar alguns. Então ele vai conseguir realizar o seu sonho e vai salvar muitas pessoas e vai ajudar muitas pessoas, porque a situação sanitária também era muito precária naquela época. E o Caranã, com seu conhecimento, ele vai ajudar os ribeirinhos a ter uma vida sanitária melhor. Então, gente, vocês acabaram de ver que história emocionante desse livro. Olha, eu já fiquei impactada só em ouvir ele falando e já deu aquela vontade de ler. Mas eu tenho uma pergunta bem interessante. Seu Aloysio, qual é a sensação de escrever um livro? Caramba, não é fácil de explicar. Mas você leva muito tempo da sua vida, você perde muitas horas do seu dia. Esse livro eu demorei 30 anos, você perde muito você gasta muito do seu tempo, porque você também não pode escrever bobagem. Você tem que conhecer a história, você tem que fazer alguma pesquisa. Eu fui no Amazonas diversas vezes para poder escrever um livro desse. E eu vou parafrasear o Caranã. Escrever um livro, vê-lo editado assim, é como um parto. Escrever um livro, vê-lo editado assim, isso é como um parto. Você passa por tantas dificuldades, momentos difíceis, gasta seu tempo, sofre, pensa, raciocina, e acaba que sendo assim uma luta de suor e lágrimas até você. É por isso que eu costumo dizer que escrever um livro é como um parto.
entendeu? E por acaso o senhor tem outros livros, outras obras ou só essa mesma? Eu tenho um livrinho sobre o direito da mulher. Pega o livro para a gente mostrar para eles aqui. O título do livro é Direito da Mulher no Estado Democrático de Direito. E nesse livro, não é um livro que fala sobre feminismo, eu nem falo sobre feminismo. Porque feminismo não é direito, feminismo é movimento social, essas coisas. Está aqui, Direito da Mulher no Estado Democrático de Direito. Nesse livro eu faço uma síntese do direito da mulher através de todos os tempos. Não faz muito tempo que se dizia que o principal direito da mulher era o de ser protegido pelo homem. Quer dizer, então isso não é direito, isso não é direito. A mulher tem que ter os direitos iguais ao homem, tem que fazer o que ela bem entender na vida dela como profissional e tudo. Então, nesse livro, eu não abordo o tema do feminismo, porque o feminismo não é questão de direito, é questão de movimento social, inclusive radical até. Então, nesse livro, eu analiso o direito da mulher, porque eu defendo a igualdade da mulher no Estado Democrático de Direito a ter os mesmos direitos que o homem, entendeu? São cidadãos iguais. Então, essa é a abordagem que eu faço nesse livro. Aqui, esse livro é o resumo de um mestrado que eu fiz. Para vocês que não sabem, ele tem formação em direito, tá bom? E ele então vai falar um pouco dessa questão do livro. Tá. Então, isso aqui é o resultado do mestrado que eu fiz na área de direitos humanos, que a minha especialidade é direitos humanos. E quando eu fiz o mestrado, ao final, quando foi apresentado o trabalho, eu pedi aos meus monitores que me permitissem fazer o meu trabalho baseado no direito da mulher. Há muito tempo que eu queria escrever sobre o direito da mulher. E foi uma luta, porque o mestrado era na área de direito internacional. Mas finalmente eles aceitaram. E o resultado do mestrado é esse livrinho. E esse livro foi quantos anos? Nesse livro são coisa de 2 anos e meio, 3 anos. É mais ou menos o tempo que durou o mestrado. Muito bem. Então, gente, para a gente finalizar aqui essa gostosa entrevista, eu quero fazer a última pergunta para ele. Só, Luiz, tudo na vida tem dificuldade, como o senhor mencionou, foi 30 anos, teve que viajar várias vezes lá para o Amazônia para poder escrever o livro. Em algum momento, nessa trajetória do primeiro livro, o senhor pensou em desistir? De não ter concluir, parar ali onde estava? Não. Parece que Deus me deu esse dom. Eu fui servidor público durante 40 anos. E a hora que eu aposentei, eu falei, bom, é a hora de escrever. Só que eu tenho muitas anotações. Por exemplo, eu tenho 1.500 poemas escritos, por exemplo. Não foi lançado ainda? Não, tenho dezenas de crônicas e de contos. Então, só eu aposentei há 3 anos, aí eu falei, bom, a hora que eu aposentei, é a hora de escrever. E o resultado está aí. E quem desejar... Então, senhor Luiz, quem desejar conhecer a sua obra, adquirir o seu livro, como é que as pessoas podem fazer? Aqui em Brasília, meus livros estão na livraria da Travessa, no Casa Parque. Só tem lá, então vocês terão que procurar lá. Eu sou membro da Igreja do Guará. Se você não encontrar lá, me procura que eu dou um jeito de conseguir o livro para você. Ok? Muito bem, nós agradecemos ao senhor Aloysio por essa entrevista, por esse leque de conhecimento, tá bom? E muito em breve nós voltaremos, espero encontrá-lo mais vezes, porque as perguntas ainda são grandes, tá bom? Muito obrigado, senhor Aloysio. Escreveu esse livro aqui, gente, Manacari, Terra de Canaã. Manacari, Terra de Canaã. Manacari, Terra de Canaã. É isso. No Rio. Pode continuar. Então é o seguinte, as meninas seguiram e o fósseis. Então, gente, vocês acabam. Então, é o seguinte, Em direito, tá bom. Mas finalmente eles aceitaram. E o resultado do mestrado é esse livrinho. Mas ao mesmo tempo que durou o mestrado. Ok? A última pergunta. No Manaquiri, e curiosamente, no Manaquiri, ele vai conhecer uma tia nossa, chamada Tia Marola. Olha só, o nome dele, qual o seu nome, por favor? Aloysio. Ele escreveu esse livro aqui, gente, Manacari, Terra de Canaã. Manacari, Terra de Canaã. Manacari, Terra de Canaã. É isso. Então, no século passado, era um ambiente de muita tristeza. Era um ambiente de muita tristeza, de muita carência nesse lugar. Vocês podem aqui
no verso, eu coloco aqui algumas palafitas. A história toda, ela é localizada no século. Maria dá a pausa dela. Do nada, aqui são os bastidores. Com erros e tudo. Como é que se faz? Como é que se faz? Então, assim que se Você tá falando faz. sobre as meninas que... Pois é, então é o seguinte, as meninas engravidavam muito cedo lá. Então quem lê o livro vai encontrar o Karanã salvando muitas meninas, porque nós somos fósseis, viu? Eu vou ter que explicar na hora da palestra lá para os meninos, porque eles não vão nem saber o que Está é fazendo isso. uma prévia aqui de como vai ser a Eles nem vão saber o que é o fóssil. Vamos lá. Pronto. Tá. Então, o método fóssil, ele era uma pessoa temente a Deus, então ele vai conseguir realizar o seu sonho. Ok? Agora tem uma pergunta. Tá. Pois é, Maria. Mas eu tenho uma pergunta bem interessante. Seu Aloysio, qual é... Calma, essa objetiva. Repete essa parte. Escrever um livro é como um parto. É isso, né? Maria, uma síntese do direito da mulher, Agora o senhor vem para cá passar um pouco a árvore. através de todos os tempos, Maria. Repete pra gente. O que fala desse livro, O Direito da Mulher no Estado Democrático de Direito? Pois é. Então, nesse livro, eu faço uma síntese do direito da mulher através de todo esse livro. É o resumo de um mestrado que eu fiz. Eu fiz um mestrado em Direitos Humanos. Foi, né? Tá bom. E ele então vai falar um pouco dessa questão do livro. Tá. Então, isso aqui é o resultado. Essa não pode falar. Chega pra cá, vocês. Ali pra frente da estante aí. Esse é cinegrafista. A gente não está acostumado com isso. Olha os nossos leitores ali. Né? Então, gente, pra gente finalizar aqui essa gostosa entrevista, eu quero fazer não quer concluir, falar ali onde Não. Parece que. Muito bem, nós agradecemos ao senhor Aloysio por essa entrevista, por esse leque de conhecimento, tá bom? E muito em breve nós voltaremos, espero encontrá-lo mais vezes.